Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Pythons Portugal. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito interessante relacionado com as mutações dominantes incompletas. Vamos falar das combinações alélicas. E o que isso significa? Em vídeos anteriores nós vimos que uma mutação dominante incompleta basta que tenha vindo ou do pai ou da mãe para que já se consiga perceber no animal a sua expressão visual, ou seja, a sua forma heterozigótica. Entretanto, se ela recebeu aquela mesma mutação tanto do pai quanto da mãe, nós temos o homozigoto para aquela mutação, que transforma completamente o visual e que nós chamamos usualmente de super, ou seja, a superforma daquela mutação. Num vídeo anterior nós vimos a mutação Mojave e eu mostrei para vocês uma Mojave e depois uma Super Mojave, que era para vocês verem a diferença entre as duas, né? Em termos aqui da nossa representação, que nós usamos com as abraçadeiras, né? Vamos dizer que aqui esse é o patrimônio genético que vem do pai, a abraçadeira preta, e a castanha é a da mãe. O que nós temos aqui é uma Mojave, admitindo que esse representa o gene da mutação Mojave aqui na cadeia, né, no filamento de ADN proveniente do pai. Ok? Agora, se ele também recebeu a mutação Mojave da mãe, e nós vamos colocar aqui, então essa é a forma homozigótico, ou seja, é o super, como nós vimos. Tá bom? Ora bem, eu tinha dito para vocês que em cada locus, e o que é o locus? O locus é a posição que um determinado gene ocupa na cadeia. Então eu tinha dito para vocês que num determinado locus só pode aparecer aquele gene. Ou ele está presente ou ele não está presente, mas o locus é o dele, está reservado. Ninguém mais pode parar ali. Agora, com as mutações dominantes incompletas, eu disse para vocês que havia exceções. E que exceções eram essas? Eram mutações, genes, que pertenciam a uma mesma família e que, por pertencerem à mesma família, podiam ocupar o mesmo locus. Só para exemplificar, imagina que num prédio de apartamentos, num determinado apartamento, mora uma família. Pai, mãe e 2 filhos. E esse apartamento tem direito a uma vaga na garagem. Tem lá o número do apartamento pintado naquela vaga. Apesar da família ter 4 carros, naquela vaga só pode estar um carro de cada vez. Ou pode não estar nenhum, se todos saíram. Mas nunca pode estar mais que um carro, mas naquela mesma vaga que tem o número pintado. Ora bem, a vaga é o locus, ok? É o sequenciamento, a posição daquele gene no sequenciamento aqui. E a família é composta por diversas mutações. Hoje a gente vai estar a falar das mutações Mojave, Phantom e Special. Todas pertencem à família BEL, B-E-L, Blue-Eyed Leucistic, chamado complexo Blue-Eyed Leucistic. Okay? Acho que eu tenho mais expressão aqui na minha coleção, mas existem várias outras famílias, tá bom? Mas vamos exemplificar então com essas 3 mutações. Então, vamos dizer que esse animal recebeu Mojave do pai e recebeu Phantom da mãe. Estão a ver? Estão exatamente na mesma altura. Por quê? Porque pertencem à mesma família. Então, nesse locus, nessa posição, poderia estar um Phantom, poderia estar um Mojave, poderia estar um Special, poderia estar um Bambu, poderia estar uma Lesser, poderia estar uma Russo e vai embora. Ou seja, esse complexo Blue-Eyed Leucistic tem muitas mutações que fazem parte da mesma família. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos uma Mojave Phantom. Okay?
Esse animal é conhecido como Purple Passion por causa das tonalidades púrpura que aparecem na dorsal dele. É um animal muito bonito e eu vou mostrar para vocês agora o que é uma Purple Passion, ok? Eu tenho aqui uma. Vamos lá. Na verdade, eu tenho até duas. Eu tenho uma Purple Passion já maior e esse aqui é um filhote. Ok? Ora bem, aqui está. Essa é uma Purple Passion. Vamos ver se a minha luz não é boa. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Se vocês conseguem perceber aqui na dorsal, olha, as tonalidades de púrpura. Tá vendo? Os alien heads são aqui bastante suaves na lateral. Olha, acho que dá para vocês verem aí o púrpura, não dá? Pronto. Essa é uma Mojave Phantom, vulgo Purple Passion. Qual é a grande vantagem desses animais? É que, tal como a Super, se um animal desses for acasalado com um outro qualquer, ainda que seja uma simples normal, que não tem nenhuma mutação, todos os filhotes, sem exceção, vão receber uma dessas duas mutações. Ou seja, uma parte deles vai ser Mojave e os que não forem Mojave vão ser Phantom. De certeza absoluta, ok? Garantido. Como na Super Mojave que nós vimos, todos os filhotes, sem exceção, seriam Mojave. Ok? Com a combinação alélica, qual é a vantagem, especialmente para aqueles que são criadores ou que pretendem fazer criação? É que você tem a garantia de que numa mesma postura, você vai ter garantidamente animais de duas mutações diferentes. Tá bom? Agora vamos imaginar que, em vez do Mojave, nós tivéssemos Special. Aqui está. O Special está sendo representado por essa mola cor-de-rosa. Então, nesse caso, vocês veem na mesma altura, ou seja, é o mesmo locus, é a mesma vaga na garagem, tá vendo? Só que agora está a ser ocupada por uma outra mutação da mesma família, da família Bell. Então aqui nós temos uma Special Phantom. Também, tal como nós vimos com a Purple Passion, se esse animal for acasalado com um outro, ainda que seja uma normal, que não tem mutação nenhuma, todas as crias vão ter pelo menos uma dessas mutações. Uma parte vai ser Special e as que não forem Special vão ser Phantom. Isso é garantido. Tá bom? Deixa eu mostrar esse animal para vocês. Eu também tenho aqui um filhote. E ora, aí está ele. Vocês veem que o padrão é completamente diferente do que nós vimos antes, né? E isso aqui simplesmente manteve-se o Phantom, mas trocou-se o Mojave por Special. E você vê que é um animal completamente diferente. Ele gosta da câmera. Está interessado na câmera. Pronto. Aí está. Então, esse é um Phantom Special. Pessoal, sobre combinações alélicas não há muito mais a dizer. Ou seja, basicamente é o que nós vimos. São famílias de mutações que podem ocupar o mesmo locus. E, ocupando o mesmo locus, elas combinam-se, se tiverem presentes no patrimônio genético que vem da mãe e no patrimônio genético que vem do pai, elas combinam-se como se tratasse de uma
homozigótica forma de uma mutação dominante incompleta qualquer. Ok? Funciona, a gente costuma dizer, funciona como super. Ou seja, 100% das crias vão receber ou um ou outro. Não vai haver nenhuma cria para a qual não seja transmitida nenhuma dessas duas mutações. Tá bom, pessoal? Uma curiosidade. Imagina que aqui nós temos, nesse nosso exemplo, uma Special Phantom. Ok? Uma pergunta. Será que esse animal também poderia ter Mojave? Resposta: não. E por que não? Porque Mojave pertence à mesma família. E se pertence à mesma família, lembra da vaga na garagem? A vaga na garagem daqui do filamento que corresponde ao patrimônio genético do pai já está ocupada. Não pode outro carro da família entrar lá. E aqui, no filamento que corresponde ao patrimônio genético da mãe, a mesma coisa. A vaga na garagem já está ocupada. Não pode entrar outro carro lá. Ok? Então, isso é só é um detalhe interessante, é uma curiosidade. Mas no patrimônio genético que vem do pai e no que vem da mãe, só pode estar presente uma mutação daquela família de mutações. Se uma estiver presente num dos patrimônios, já não pode estar mais nenhuma outra, ok? Porque a vaga da garagem está ocupada. O locus, né, nesse caso, já está ocupado com o gene de uma determinada mutação daquela família. Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Né? Nós vimos então como é que se comporta e o que significa, né? Significam as combinações alélicas. A grande vantagem que elas têm, primeiro o aspecto visual, porque normalmente são animais muito interessantes do ponto de vista visual. Infelizmente a câmera não faz justiça. Se você vê um animal desses mesmo pessoalmente, ao vivo, né? Nada captura as cores como o olho humano, não é? Então, e ainda mais quando a iluminação não é das melhores, ainda dificulta mais. Mas então o aspecto visual é fantástico desses animais, né? E a segunda vantagem, essa especialmente para aqueles que pretendem fazer criação, serem criadores de pitões reais, é que as crias provindas desses animais garantidamente sempre trarão no seu genótipo uma das mutações presentes nos pais. Nunca vai acontecer, não há a possibilidade sequer de um animal procedente de um desses não apresentar nenhuma mutação visual. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se esses temas que nós tratamos aqui a respeito não só dessa parte de mutações e genética, mas em geral sobre as pitões reais, te interessa, eu sugiro que você subscreva o canal. Eu não publico vídeos com regularidade, não sou um youtuber profissional. E por isso, se você subscrever, ir lá no sininho e escolher todas, cada vez que eu publico um vídeo novo, você recebe uma notificação e aí você tem a possibilidade de ir lá conferir para ver se o tema que estamos a tratar dessa vez é um tema do teu interesse ou não. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por terem acompanhado até aqui e espero ver-vos em breve aqui no canal Pet Pythons Portugal. Tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem.